Salve, salve, irmãos MGTOW. Estamos aqui no episódio 55, infiltrações. Quais são essas infiltrações que eu quero trazer para você? Tenho visto alguns homens MGTOW fazendo algumas considerações, não apenas em outras redes ou outros youtubers ou outros MGTOW falando sobre, mas principalmente através de colegas ou amigos que estão conhecendo um pouco mais sobre o assunto. Quais são essas infiltrações que eu quero trazer para você? A infiltração número 1 é aquela onde você vai basear seus estudos em livros escritos por mulheres. Eu acho totalmente inviável e descabido você basear seus estudos sobre o estilo de vida MGTOW a partir de uma visão feminina. É totalmente equivocado você fazer uma ponderação, uma consideração, uma vez que somente nós homens podemos vivenciar a nossa masculinidade. Da mesma forma que nós compreendemos o que é o feminismo, elas podem até compreender o que é o MGTOW, mas nós não podemos ter uma obra muito concisa sobre, a não ser quando, por exemplo, uma mulher escreve sobre o feminismo, ou até melhor, ela escreve sobre o antifeminismo. Ok, perfeito, sem problema algum. O mesmo pode ocorrer aqui no nosso estilo de vida, ou, como alguns gostam de dizer, o movimento dos homens que seguem seu próprio caminho. Então, você vai ler alguma obra, você vai ver algum podcast, algum outro canal do YouTube, você vai buscar novos conhecimentos. Busque conhecimentos somente expressados por homens acerca do MGTOW. Essa infiltração de que as mulheres estão fazendo suas ponderações pode contaminar aquilo que eu chamo de elementos norteadores. E desde o primeiro episódio, você pode seguir a minha playlist, você vai observar que eu falo de forma veemente sobre os elementos norteadores. A partir da hora que é uma deturpação desses elementos norteadores, meu brother, o buraco, como se diz, é mais embaixo. Então você começa a ter contaminantes a partir dessas infiltrações que são extremamente prejudiciais a tudo aquilo que nós defendemos. Da mesma forma como o médico é a pessoa mais apropriada para falar de medicina, o homem é o mais apropriado para falar sobre as suas ponderações. E fim de papo, como se diz. Eu acredito que você não deve ter outras ponderações a respeito do assunto. Essa é uma primeira infiltração que eu quero conversar com você. A partir dessa infiltração, nós temos algumas consequências, como, por exemplo, a, abre aspas, demonização do MGTOW. Começam a falar muito bem do MGTOW e daqui a pouco começam a falar sobre seus defeitos. E isso acontece até em vários canais, por incrível que pareça, que são dominados, digamos, por conteúdo masculino. O MGTOW ele tem uma vantagem muito interessante, porque é um estilo de vida. Você vai seguir o seu próprio caminho, você tem seus elementos base, onde você vai seguindo, onde você quer chegar, e a partir das suas próprias ações. Então não há nenhuma questão, uma ponderação negativa, não há. Uma porque o homem MGTOW ele se afasta desse caminho reto que essa sociedade segue. É um fato. Ele vai seguir o seu próprio caminho e você pode ver até no logo do MGTOW, ele não cria conflito com ninguém. Ele pura e simplesmente, ele vai seguir o seu próprio caminho sem nenhum problema. Isso é o mais importante. Você segue o seu próprio caminho e você não está nem aí para o que a sociedade pensa ou deixa de pensar. Ninguém, meu brother, vive a sua vida. Então, essas infiltrações como consequência de que as mulheres femininas ou feministas pensam ou não nos interessam. E você não deve usar como nenhum tipo de base de conhecimento, porque esses detalhes começam a contaminar de uma forma direta também
o MGTOW. E algumas situações tentam fazer com que tenhamos um contaminante. E tem alguns homens cegos duplamente, e eu lamento por eles, é óbvio, que tentam deturpar o MGTOW. Eles tentam deturpar o MGTOW. Por quê? Eles não entendem que se o homem não tomar nenhuma atitude, e que aliás já está tomando de uma forma silenciosa, cada vez mais ele fica refém do Estado, do feminismo e de todas as situações que advêm destes detalhes. Ou seja, você vai perdendo a sua liberdade. O seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha fica cada vez mais cercado. Você tem poucos limites de escolha. E, assim como eu não quis isso para a minha vida, você também não vai querer que isto aconteça. Então, essas infiltrações que nós acabamos vivenciando na nossa caminhada, elas ficam cada vez mais evidentes quando você começa a aprofundar o seu centro de observação. E como você está vivenciando este seu caminho, você tem uma grande vantagem, mais uma das várias, por sinal. Você tem o poder de criticar aquilo que está errado. Eu não posso, por exemplo, majorar, ou seja, equalizar uma opinião masculina sobre uma opinião feminina diante do MGTOW. É um ato inquestionável. É esta questão que eu defendo, eu sempre vou defender. São os homens que conseguem construir aquilo que foi desde o início a base do MGTOW. Da mesma forma, são eles que podem constituir, através até novos elementos, novas questões para se pensar, porque, via de regra, é um MGTOW que acaba orientando um outro. E aquele, muitas vezes, que estuda o MGTOW como um pesquisador, começa a observar naturalmente que este vai ser o melhor caminho para que a sua vida tome um novo rumo. Muitas vezes você, e eu espero que aconteça isso muitas vezes você está consumindo o conteúdo e você começa a despertar para aquilo que está acontecendo. A outra infiltração que acaba acontecendo é uma infiltração social, que é culpa, digamos, dos homens que estão cegos. Então, como eles ouviram uma opinião contraditória e não sabem o que é o MGTOW, naturalmente a primeira opinião é uma opinião de base, porque ele não pesquisou, não buscou novas informações, ele vai buscar deturpar aquilo que você defende. E uma eventual debate, que talvez você participe entre você e seu amigo, num bar, num boteco, enfim, qualquer lugar, você tem que mostrar o seu ponto de vista. Olha, o MGTOW é um movimento que valoriza o homem, é um estilo de vida, melhor dizendo, é um estilo de vida que valoriza o homem. Ele não está interessado em mulheres, ele não está interessado em jogar sua vida no lixo, ele está muito mais interessado em combater vícios, melhorar o raciocínio, o lado racional, fazer o controle racional das emoções, buscar estabelecer metas e objetivos de vida. Então você pode observar que você tem uma escada crescente. Tá? E seu amigo, que eu espero que acabe fazendo isso, o seu colega, enfim, ele vai ter que começar a ter um senso mais observador também. Então é por isso que você, como MGTOW, e principalmente dependendo do seu nível de segmento aí do seu próprio caminho, você não está preocupado em conquistar novas pessoas. Você está preocupado em buscar o seu autoconhecimento. Quem acaba conhecendo um novo caminho são aqueles que finalmente acordaram. Este acordar, ele acaba acontecendo por quê? Porque nós temos cada vez mais adeptos do MGTOW, que estão seguindo o seu estilo de vida. E isso fica cada vez mais perceptível. Vai chegar um momento que, isso é um fato, você vai em um evento social, digamos, você vai ver zero interação entre homens e mulheres. Por que estará acontecendo isso, essa zero interação entre homens e mulheres? Porque muitos homens já estão conscientes do papel contaminante
da sociedade atual. É uma tendência muito mais acentuada na Europa do que aqui. Então, criou-se já um nível de segurança de que é muito mais seguro você não ter contato com mulheres, você manter seus valores, e em um segundo momento nós esperamos que, como é preciso, da mesma forma que o feminismo fez, ele destruiu o sistema de dentro para fora com essas leis, nós podemos fazer uma reversão gradativa, ou seja, buscando novas leis ou derrubando estas que fazem com que o direito do homem esteja totalmente desbalanceado, ou seja, o homem já não tem mais um direito, ele só tem um dever, começa só a ter dever, dever, dever e deveres. Você vai observando isso no dia a dia. Basta observar. A mulher tem um direito X, imutável, o homem não tem, por mais que ele viva na mesma situação. Onde houve essa mudança de balança? A partir da aplicação das leis. Então, estas questões começam a destruir a sociedade de dentro para fora. Então, meu brother, pense nisso. Se você é um homem que está conhecendo o seu próprio caminho, se você for uma pessoa política, por exemplo, uma pessoa do executivo ou do legislativo, você pode acabar observando que é muito mais interessante você buscar equalizar essas leis, porque a sociedade que o homem, o ser masculino, precisa conviver é aquela onde seus direitos estão estabelecidos. Todos têm direitos e deveres, mas o que nós estamos observando é que o homem, infelizmente, não tem mais os seus direitos garantidos. Então, meus brothers, eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nessas infiltrações que vêm principalmente de uma mulher tentando ter uma visão sobre o que é o MGTOW, que muitas vezes ela esculacha. É uma opinião que nós desconsideramos, mas ao mesmo tempo você não deve tomar como base estudos feitos por mulheres. É uma questão muito simples. Somente um homem que vivencia o ser masculino consegue emitir uma opinião precisa sobre a sua realidade. E também, consequentemente, os blue pills, ou cegos, ceguetas, eles acabam, por falta de pesquisa, de observação, de senso racional, falando algumas inverdades do MGTOW. E todos nós sabemos que o MGTOW tem, como estilo de vida, só traz vantagens para os homens. Então é isso, meus brothers. Aguardo você no próximo episódio.